pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos um pouco sobre a criptococose, ou como popularmente é conhecida, a doença do pombo. Ela vai ocorrer a partir da inalação de fungos da espécie Cryptococcus neoformis, no caso do sorotipo A e D, e Cryptococcus gat, no caso do sorotipo B e C. Após essa inalação, a infecção vai acometer principalmente os pulmões, mas ela também pode se disseminar por via hematolinfática para outros sítios, atingindo, por exemplo, o sistema nervoso central, os olhos e até mesmo a pele. A incidência dessa doença mundialmente é de cerca de 1 milhão de casos ao ano, e a taxa de óbito chega a 650 mil óbitos por ano. Daí então a importância de se estudar e conhecer a criptococose. Quais são as pessoas que possuem fatores de risco para desenvolver a criptococose? São aquelas pessoas imunossuprimidas, como por exemplo os portadores de HIV, aqueles que fazem uso de corticoide acima de 20 mg ao dia, grávidas, transplantados, portadores de diabetes mellitus, portadores de insuficiência renal e hepática e, por fim, quem possui algum tipo de doença maligna, como por exemplo leucemia e linfoma Hodgkin. Os sinais e sintomas da criptococose vão variar bastante a depender do sítio que está sendo acometido pela infecção. Na forma pulmonar, nós teremos a maioria dos pacientes assintomáticos, mas quando estes apresentarem sintomas, eles podem ser febre, dispneia, presença de lesão nodular, perca de peso, tosse produtiva ou tosse seca. Já no caso da neurocriptococose, nós teremos sintomas de meningocefalite, que serão febre, cefaleia duradoura, rigidez de nuca, letargia, náuseas, vômitos e aumento da pressão intracraniana. Já no caso da criptococose cutânea, nós teremos a presença de lesões acneiformes, que podem se manifestar no formato de úlceras, pápulas, fístulas, a depender do grau de acometimento da infecção. Por fim, na forma ocular, nós teremos a presença de neurite óptica, carioretinite e, por fim, endoftalmite. A transmissão da criptococose ocorrerá por meio da inalação de células leveduriformes do fungo. Essas células são secas, facilmente aerosolizadas e minimamente encapsuladas, o que facilita essa transmissão. Além disso, elas estarão associadas a fezes secas de aves, principalmente o pombo, e também a áreas vegetais. No caso da Cryptococcus gat, essa área vegetal vai ser principalmente eucaliptos. Assim, depois dessa inalação, essas células chegarão até os alvéolos pulmonares, onde serão fagocitados pelos macrófagos desse local. Depois disso, nós teremos 4 possíveis desfechos. Primeiro é uma resolução, o segundo é um quadro de latência, o terceiro é a forma pulmonar e, por fim, também pode ocorrer a disseminação para outros sítios. Agora eu vou falar um pouco sobre a relação entre a morfologia e os fatores de virulência do fungo. A gente sabe que o Cryptococcus ele é um fungo encapsulado, né? Então ele vai ter uma cápsula polissacarídica. Essa cápsula tem um diâmetro considerável, né, em relação ao diâmetro da célula leveduriforme, né, propriamente dita. Então a gente tem que dentro do hospedeiro, essa cápsula ela pode ter até mesmo o dobro, né, do diâmetro da célula leveduriforme e no ambiente essa cápsula pode ser um pouco menor. Então essa cápsula por si só ela já é um fator que dificulta, né, a fagocitose por células fagocíticas. Então macrófagos, células dendríticas e neutrófilos vão ter dificuldade de fazer essa fagocitose. E também ela emite, né, fragmentos polissacarídicos que vão servir como distratores, né, para anticorpos. A gente sabe que a resposta humoral para infecções fúngicas ela não é resolutiva, né? E em situações normais a gente produz poucos anticorpos. Então, nesses casos, esses poucos anticorpos que são produzidos vão ser direcionados para esses fragmentos polissacarídicos e vão servir como distratores, né? Desviando do patógeno principal. Esse processo todo ele vai induzir a uma produção de interleucina 10, né? Que é uma citocina regulatória. Então uma citocina regulatória que é antagonista do interferon gama. Então a função dela principal vai ser a desativação de macrófagos.
Outro fator de grande importância é a termotolerância, né? A temperatura ótima para reprodução e desenvolvimento do fungo é de 37 graus Celsius. Então, assim, uma febre discreta, uma febre leve, ela não vai ser resolutiva, né, para eliminação e até mesmo para redução desses fungos, muito pelo contrário. A gente tem também a produção de melanina. A produção de melanina tem como propriedade, né, ela tem um fator protetivo contra danos oxidativos, né, de espécies reativas do oxigênio, que são muito utilizados para eliminação de patógenos. A gente tem também produção de enzimas, né, como urease, lactase e fosfolipase B, né, que vão ser fundamentais para a manutenção, né, do fungo dentro do hospedeiro. E também a gente tem fatores de adesão também, né, que são importantes para aumentar os perfis do patógeno e que vão dificultar também a fagocitose. Agora falando um pouco sobre a patogenia, né, do vírus, a gente sabe que dependendo da espécie, né, no caso do Neoformos, a gente vai ter mais em fezes de aves, né, principalmente de pombos, e também no caso do Cryptococcus gat, a gente vai ter mais em madeira, né, principalmente eucalipto. Mas de forma geral vai estar presente no ambiente, né, e são partículas muito aerosolizáveis, né, então são de fácil inalação. E uma vez que a gente faz essa inalação, esse fungo ele se instala no pulmão, e lá ele vai fazer seu desenvolvimento, sua proliferação, né, então vai ocorrer, né, esse desenvolvimento do pulmão. A pessoa pode ou não apresentar sintomas de infecção pulmonar, né, como tosse produtiva, dispneia e rouquidão. E aí pode ocorrer também a formação de granulomas subpleurais, né, onde a gente vai ter o alojamento, né, de alguns exemplares desses fungos que vão entrar em estado de latência, ou seja, né, numa imunodepressão posterior, né, essa doença ela pode ter reativação. A gente sabe que esse sistema tem muita relação com a via hematolinfática, né, então vai ser de certa forma fácil, né, que essa relação entre essa via e os fungos, né, então eles vão pegar essa via e vão ter acesso aos mais diversos sistemas do corpo. Lembrando, né, que esse fungo ele tem tropismo para o sistema nervoso central, e a sua proliferação nesse sistema é responsável pelo quadro, né, de meningoencefalite, que é muito comum, é um quadro grave, né, muito comum em indivíduos imunossuprimidos. Agora eu vou falar um pouco sobre métodos diagnósticos, né? A gente tem o micológico direto, né? Onde a gente vai coletar amostras, né? Principalmente quando o paciente apresenta sintomas pulmonares, né? Ele vai produzir diversas secreções, então a gente vai coletar algumas amostras dessas secreções, como escarros, secreções purulentas. A gente vai coletar essas amostras, vai colocar a tinta nanquim, né? Que vai evidenciar ali a presença da cápsula, né? Porque a gente não vai ter agregação da tinta na cápsula. Então a gente pode ter esse micológico direto. A gente pode fazer cultura também em água saburro, né? A gente coloca em temperatura ótima, que é 37 graus Celsius, e deixa por 48 horas. E aí a gente vai ver, né, os exemplares do fungo. A gente também pode fazer o histopatológico, né, que vai ser feito através da biópsia. A gente também vai ver os exemplares do fungo juntamente com o infiltrado inflamatório de linfócitos e gigantócitos, né, muito por causa também do fator de virulência, né, que é o fator de adesão. Quando os fungos se multiplicam, eles também têm fatores de adesão, né, então muitas vezes eles vão estar juntos. Então a gente tem essa possibilidade. Podemos fazer o ELISA, né, apesar de ter uma resposta humoral e produção de anticorpos baixa, e também podemos fazer exames de imagem, né, principalmente nos quadros agudos, né, mas que não vão ser resolutivos, né, não vão ser conclusivos, na verdade. Então a gente pode fazer raio-x de tórax, pode fazer tomografia computadorizada também, né, muito relacionado com o próprio caso de meningoencefalite. E aí a gente tem, nesses casos, né, de meningoencefalite que são mais graves, a gente tem o uso de anfotericina B, né, que é um medicamento muito hepatotóxico, mas que é o mais resolutivo, né, nesses casos graves. E a gente tem também, para as afecções pulmonares, o uso de fluconazol, né, que vai ser utilizado aí de 6 a 10 meses, né, pelo paciente com a posologia correta. Muito obrigado.